Finalmente estreou a segunda temporada de A Casa do Dragão. E eu tô muito ansioso pra assistir toda essa temporada. E eu tô aqui pra falar especificamente sobre o episódio 1, que saiu no dia 16, no domingo. Já fica aqui o alerta que o vídeo vai estar cheio de spoiler, então se você não assistiu ao episódio, eu recomendo que você vá lá assistir, depois volte aqui. Ao não ser que você não se importe com spoiler, aí você pode ficar aí mesmo. E eu tenho muita coisa pra falar sobre esse episódio e como eu me decepcionei com o final dele, mas que mesmo assim foi um grandioso episódio, um grande início aí da segunda temporada de House of the Dragon. Então, se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de A Casa do Dragão, se você gosta de filme e série, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque com certeza eu vou falar muito sobre esse universo aqui no canal. E claro, o episódio ele já começa com aquela intro maravilhosa de A Casa do Dragão. Houve uma mudança aí da intro da série da primeira temporada para a segunda. Antes nós tínhamos ali as logos das casas representando ali as pessoas da família Targaryen. E agora nós temos aqui uma tapeçaria contando a história dos Targaryen. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre essa intro, porque tem muita coisa para falar dela, fazendo nem que seja um short aqui pro canal, mas tá incrível, eu adorei. E claro, essa música icônica que já nos pega na nostalgia de Game of Thrones. O episódio já começa nos introduzindo ali ao Winterfell, ao norte de Westeros, e já pegando a gente na nostalgia, nos mostrando aquela muralha gigantesca. E nós somos apresentados ao Lord Stark, o Cragan Stark, e ele solta aquela célebre frase, o inverno está chegando, que nos remete lá às histórias de Game of Thrones, às crônicas de Gelo e Fogo, toda a profecia. Cara, muito, muito legal. Só esses detalhes já pegam qualquer fã de Game of Thrones, das crônicas de Gelo e Fogo. E também ali nós vemos o filho da Rhaenyra, o Jacaerys, e ele tá indo lá para poder trazer o norte, a família Stark, pro lado da Rhaenyra, pra causa dela, para o lado dos negros. Essa cena também em que o Jacaerys ele acaba recebendo ali a mensagem e ele acaba descobrindo ali que o seu irmão, o Lucerys, morreu nas mãos do Aemond. Já é uma cena bem chocante. Claro, a gente terminou ali a primeira temporada com essa morte pesadíssima do Lucerys e já somos introduzidos aqui à descoberta através do irmão dele, da morte dele, da confirmação da morte dele. E basicamente o episódio todo vai ser os resultados da morte do Lucerys. Como é que ambos os lados estão lidando com a morte dele? Como é que os verdes estão lidando? Como é que os negros estão lidando? Então, a gente vê também uma dualidade ali da forma das consequências para cada um dos lados. Por exemplo, do lado dos verdes, do lado do Aemond, do lado do Aegon, nós vemos que alguns, na verdade nenhum, concordou com o que foi feito. Claro, o próprio Aemond, na hora da morte, ficou assustado, não era o que ele queria fazer, mas acabou acontecendo. E aí, no lado dos verdes, nós temos uma parte querendo meio que resolver na paz a situação e outra parte querendo, já foi violência, então vamos pra violência mesmo, e é isso aí. Agora, você olha pra cara da Alicent e a bonita me vem dizer que ela mandou uma carta pra Rhaenyra dizendo, pedindo paz, pedindo desculpa. Me desculpa, eu sei que o meu filho matou o seu, mas será que a gente poderia resolver na paz? Gente, essa mulher tem o quê na cabeça? Pelo amor. Mas é a Alicent, né? Aí a gente sabe como é o babado. Mas nós vemos essa dualidade aí no lado dos verdes e no lado dos negros a mesma coisa. Uma parte querendo resolver na parte da estratégia, como já vinha sendo feito, e outra parte, principalmente ali liderada pelo Daemon, querendo se vingar. Matar um dos nossos, vamos lá, vamos matar um deles, é filho por filho. E isso é repetido durante todo o episódio, até as consequências do final do episódio, que é o que eu vou falar já já. O que me impressionou mais nesse episódio é que ele foi um episódio muito político. Foram muitas questões de decisões que foram tratadas ao longo do episódio. Então, se você for ver, é um episódio ele mais parado, mais para trazer pra gente de volta esses personagens, meio que nos apresentar de volta cada um deles e meio que montar o tabuleiro de, olha só,
cada peça está no seu devido lugar e cada peça pensa de determinada forma. Eu acho que foi um episódio muito legal para nos colocar, de fato, de volta nesse mundo. Eu amo essa parte política de Game of Thrones, sabe? Ver como cada lado lida com as coisas, e principalmente aqui a Casa do Dragão, onde você tem realmente dois lados, e ver como cada um deles pensa, e que mesmo dentro deles tem pessoas que não são tão legais, que estão tentando ali furar um olho do outro. É pura novela, é puro suco de Game of Thrones. E acho que o maior exemplo disso é o Larys Strong, do lado dos verdes. Ele me lembra muito o Mindinho de lá de Game of Thrones, que é aquele cara que ele tá do lado dele, sabe? Ele chegou pra Alicent lá no início do episódio e disse: olha, eu tô contigo, eu tô fechado com você, o que você fizer eu tô dentro, eu vou te apoiar. E aí quando é daqui a pouco ele chega no Aegon e diz: olha, o Otto não é boa pessoa, o Otto não é legal pra ser sua mão, ele tá te manipulando, então é melhor tu rever isso aí. Ou seja, passando a perna no pai da Alicent. O cara manipulando ali, fazendo o seu jogo ali por trás. Ele me lembrou muito, muito mesmo o Mindinho de Game of Thrones. E aí a gente volta lá pros negros e, cara, como a Emma Darcy entrega na atuação. Com certeza ela já garantiu aqui o M dela, pelo menos uma indicação ela vai ter. Porque ela teve cenas fantásticas nesse episódio. Primeiro você vê ela ali enlutada, né, pela morte do filho. E ela à procura de alguma prova. Cara, eu preciso de uma prova de que realmente ele partiu, sabe? Então ela tá ali com a Syrax, que é a dragoa dela, procurando nem que sejam os restos mortais do Lucerys ou do dragão do Lucerys, que é o Arrax. E ela encontra, e quando ela encontra os restos mortais do Arrax e que tá ali com um pedaço da roupa do Lucerys, como é triste a cena, gente, como é dolorosa a cena, ver aquela mãe sofrendo pela perca do seu filho, cara, é de partir o coração, e a atriz entregou tudo ali na cena. A mesma coisa a dragoa dela, que você vê ali ela, a dragoa triste por ver a Rhaenyra triste. Incrível, incrível demais a cena. Logo depois você vê quando o Jacaerys ele volta do norte e ele se reencontra ali com a Rhaenyra, se reencontra ali com a mãe. Eu até achei meio estranha a cena no início, porque ele chega falando com ela como Sua Majestade, fica falando com ela numa forma bem formal, porque ela é a rainha, né? Mas logo depois isso se quebra e aí eles se abraçam e começam a chorar pela perca do irmão, pela perca do filho. Lindíssima demais a cena. E mais pra frente, a cena quando ela tá se reunindo ali com um pequeno conselho, e aí ela vai e muda completamente. Ela mostra aquela cara dela de vingança e ela diz: eu quero o Aemond Targaryen. Me tragam o Aemond Targaryen. É isso que ela quer. E eu acho sensacional. Ela acaba dando um basta ali naquela dualidade. Ah, será que a gente vai se vingar? Ah, será que a gente vai continuar aqui na estratégia para poder dominar de uma outra forma que não pela violência? E aí ela diz: não, eu quero vingança, eu quero, vai ser olho por olho, e é isso. Eu acho muito legal que um pouco antes, logo no início do episódio, nós temos ali um diálogo, para mim um dos melhores diálogos do episódio, que é entre o Daemon e a Rhaenys, que é a rainha que nunca foi. Quando a Rhaenys ela desce ali da Meleys, desce da dragoa dela, muito legal aquela cena, e aí eles começam a dialogar ali e ele fala que não, sobe aí de volta na tua dragoa que a gente vai lá matar a Veiga, a gente vai lá atrás do Aemond. E ela diz: não, você não é o meu rei, se fosse a rainha falando, aí beleza, mas você não é quem manda por aqui, cara. Muito massa a cena. E aí eles começam a conversar justamente sobre isso, sobre essa questão de vingança. E aí ele passa na cara dela que se ela tivesse agido antes, lá naquela cena da primeira temporada, nada disso teria acontecido, tudo estaria certo, o Lucerys não teria morrido, o Aegon não estaria no trono. E eu acho que o Daemon falou que todo fã da Rhaenyra queria ter falado pra Rhaenys, né? Mas se a Rhaenys não tivesse feito isso, se ela não tivesse se ausentado ali, a gente não teria uma segunda, terceira, quarta temporada de A Casa do Dragão. E aí vamos falar sobre o final do episódio, o queijo e sangue, dos eventos aí mais marcantes dos livros de Game of Thrones, que foi a forma da vingança que o Daemon arranjou ali
contra os verdes por conta do que foi feito com o filho da Rhaenyra. Ele contrata ali 2 caras, que é o Queijo e o Sangue, para poder eles, na série, irem atrás do Aemond, matarem o Aemond e trazerem a cabeça dele. Porém, ele disse, ó, se vocês não encontrarem o Aemond, aí tem um jeito, faça alguma coisa, mas é filho por filho. E aí, quando eles invadem o castelo, eles acabam se deparando ali com a rainha, a esposa do Aegon, e os seus 2 filhos, o Jacaerys e a Jaehaera. Nos livros, existe uma diferença aí, porque eles têm um 3º filho, que eu não tô lembrado agora o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, que era um outro menino. E aí eu acho que é isso que me pega nessa cena. Essa cena ela foi prometida, não pelo pessoal da série, mas por um insider. E esse é o nosso problema, né? A gente fica vendo esses insiders, essas pessoas que ficam vazando coisas da série, e a gente fica dando bola para eles. Um insider vazou que essa cena seria comparável à cena do casamento de sangue, do casamento vermelho, que aconteceu lá em Game of Thrones. E quando a gente assiste aqui o Queijo de Sangue, cara, não chega nem aos pés do que foi o casamento vermelho, de como foi marcante o casamento vermelho para toda a história de Game of Thrones. Acho que se não a cena mais marcante, uma das mais. E Queijo de Sangue eu acho que ficou devendo muito. Toda a construção da cena eu achei muito, muito bizarra. O Queijo de Sangue olham pra mãe, pra rainha, e pede pra ela escolher um dos filhos. Meio que dizer, olha, escolha um deles pra morrer. No caso, o que eles queriam era o menino. E aí ela aponta, e aí eles matam na série, eles decapitam a criança, e aí ela foge ali com a sua filha. E cara, essa cena pra mim ficou muito bizarra. Primeiro, eles não mostraram, claro, a decapitação, isso é óbvio, e não é isso que eu tô pedindo. Eu sei que Game of Thrones é muito gráfico, é muita violência, mas eles não mostraram a cena e tá tudo certo, não precisava mesmo mostrar. Mas a reação da mãe, eu acho que não foi nem culpa da atriz, eu acho que foi mal escrita, foi mal dirigida. A cena, ela não passa, eu sei que ela ficou em choque ali, é isso que a série quis passar, mas eu acho que se tivesse passado um drama maior, sabe, um peso maior ali pra mãe, tipo, um desespero, eu acho que seria muito melhor. E foi isso que aconteceu nos livros. Nos livros, como eu disse, tem 3 crianças, não 2. Nos livros, Alicent está presente, que é a mãe do rei, a avó dos meninos, ela está presente também, então ela também presencia a morte do neto. E no livro, a mãe é pedido para ela escolher um dos 3, e que seja um menino, são 2 meninos e uma menina, e ela aponta para o menino mais novo. E nessa cena, a primeira coisa, na verdade, ela se oferece para morrer no lugar, e aí eles não aceitam, e aí ela vai aponta para o menino mais novo, e aí eles começam a falar coisas para o menino mais novo, tipo, olha só, sua mãe te escolheu para você morrer, sua mãe não queria que você estivesse viva, e isso acaba gerando consequências no futuro da criança. E, ao mesmo tempo, eles decidem não matar o menino que ela apontou e matam o outro. Então, é ainda mais dramática, a cena é muito mais dramática. E ela fica desesperada ali, se agarra com os filhos, os outros 2, a menina e o menino mais novo. E a Alicent fica desesperada também. Então, a cena ela tem um impacto muito maior. E era isso que eu tava esperando. Eu achei que seria um dos grandes momentos aí de Game of Thrones nas telas. E pra mim acabou não sendo. E ainda, eu acho que ainda mais bizarro foi quando ela fugiu ali com a filha e ela se depara simplesmente com... Meu Deus, com aquela cena da Alicent. Gente, pelo amor de Deus, quem foi que pensou naquilo? Como é que você tá ali numa cena dramática e aí você se depara com aquela cena que vocês sabem se você assistiu. Então... Assim, foram decisões, eu acho, muito erradas, porém eu acho que isso não acaba com o episódio. Eu acho que só foi questão de expectativa. Pra quem conhece o universo, a expectativa da cena era muito maior do que o que foi entregue. Mas, como eu disse, não acaba com o episódio. O episódio, pra mim, foi sensacional. Um excelente episódio de introdução pra essa segunda temporada. Tô muito ansioso para o que vem pela frente. Tem muitas mais coisas marcantes que vão vir aí ao longo da segunda temporada, com toda certeza. Então eu tô muito, muito ansioso. O primeiro episódio foi sensacional, entregou
trama, política, atuação, grandes visuais, excelente, excelente, como Game of Thrones sempre foi. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Vocês acharam que ficou legal do jeito que foi decidido? Vocês não curtiram assim como eu? Deixa aí nos comentários. Deixem o like de vocês se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. E vem comigo nessa viagem pelo multiverso da cultura pop.